Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Que essa palavra possa produzir edificação, santificação, consagração, firmeza, convicção e perseverança. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós leremos os 4 primeiros versículos. Tiago, capítulo 1. Nós leremos os 4 primeiros versículos. O tema da nossa mensagem é a prova da nossa fé. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. A prova da vossa fé. O desejo nosso é ter uma vida tranquila, sossegada, uma vida sem sobressaltos, sem dificuldades, sem adversidades, sem lutas. Esse é o sonho das pessoas. Viver completamente sem problemas, sem distrações, sem dificuldades. O problema é que a vida cristã não nos propõe isso. A vida cristã nos mostra que muitas vezes as provações são utilizadas por Deus para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa consagração, para a nossa edificação. E nessa perspectiva, o cristão é convidado a mudar o seu olhar sobre as dificuldades, a se comportar de forma diferente. Porque você pode, diante de uma adversidade, cair em um mar de murmurações e lamúrias, ou entender aquilo como um momento de maior aproximação de Deus, de maior dependência, de maior busca, e com certeza isso trará frutos, resultados mais positivos. Tiago começa a sua carta dizendo: tende por motivos de toda alegria ao passardes por várias provações. Como é que alguém vai se alegrar na provação? Como é que alguém vai entender que deve se alegrar por passar por várias provações? Porque na perspectiva bíblica, a provação, ela tem um propósito, ela produz perseverança, ela produz crescimento, ela produz fortalecimento. Ela é o ouro, é o fogo, melhor dizendo, que purifica o ouro. Qualquer pessoa que já assistiu a um programa de extração de ouro sabe que o ouro, quando sai da terra, quando é retirado, ele sai tomado de impurezas. Ele precisa ser aquecido a altas temperaturas para que as impurezas sejam retiradas e só o metal precioso possa permanecer. Por isso que nós precisamos nos alegrar quando passarmos por várias provações. Não confunda provação com tentação, elas são diferentes. Nós somos provados por Deus para o nosso crescimento. Nós somos tentados pelo diabo para a nossa derrota, para o nosso fracasso. É diferente. As provações são os desafios, embates, dificuldades que esta vida nos propõe. Ninguém está imune a ela. Todos nós enfrentaremos lutas, adversidades. Mas em meio à adversidade, nós precisamos ouvir a voz de Deus para que possamos ter crescimento. É só lembrar do testemunho de Jó no capítulo 42, depois de toda aquela prova que Jó passou, ele diz: eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Houve um aprofundamento da relação com Deus, houve maior intimidade entre Jó e Deus. E é esta perspectiva que as tribulações, que as dificuldades produzam crescimento espiritual, produzam fortalecimento. Olha a vida do patriarca Jacó. Quantas lutas, quantas falhas dele, quantos pecados ele cometeu, mas na sua jornada houve um momento de mudança, porque toda aquela provação, toda aquela adversidade foi utilizada por Deus para fazê-lo crescer. Olha a história de José, quantas lutas. Da casa de seu pai foi vendido como escravo para mercadores que o venderam no Egito como escravo para o capitão do exército. Na casa de Potifar há um pouco de paz, um pouco de prosperidade, mas logo a mulher de Potifar começa a assediá-lo. Ele
resiste, foge, ele é acusado de tentar violentá-la, mandado para a prisão injustamente, passa muitos anos lá, mas em meio a todas as circunstâncias, a mão de Deus era com ele. Ele dormiu uma noite como escravo prisioneiro. No outro dia, foi alçado por Deus a governador do Egito. E quando ele chega, se assenta na cadeira de governador, ele está maduro, pronto, preparado para a obra. Olha a história do rei Davi. Preparado por Deus para vencer Golias, cuidando de suas ovelhas. Ele já havia matado um leão e um urso que tentaram tomar suas ovelhas. Quando ele toma, então, vence Golias, mesmo assim há lutas. Ele já era ungido, mas ele enfrenta grandes adversidades. Ele precisa comandar um exército de 400 homens, desanimados, amargos, desamparados, e lutar muitas batalhas, inclusive resistir aos ataques de Saul. Deus estava preparando Davi para que quando ele assumisse o trono de Israel, ele fosse um guerreiro e um líder pronto. O problema é que nós não atentamos muitas vezes para o resultado final da provação. Nós queremos desesperadamente sair dela, mas muitas vezes elas possuem um propósito importante, porque o texto nos diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. A provação produz perseverança, que vai produzir em nós integridade e maturidade cristã. 2 tesouros muito escassos em nossos dias: maturidade e integridade. Somos desafiados por Deus a olhar a provação de uma nova perspectiva. A provação tem função pedagógica nas nossas vidas. Se você está enfrentando lutas, batalhas, pergunte a Deus qual o propósito disso. O que Ele deseja te ensinar? O que você precisa aprender em meio a tudo isso? Busque ouvir a voz de Deus. Console o seu coração na certeza de que Deus é soberano, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso se aplica a todas as circunstâncias. Se alegre com as provações. Esse é o nosso desafio. Sede pacientes na tribulação. Perto está o Senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia.